Caríssimos amigos, vamos hoje dar mais um passo no estudo da admiração, e que o Dr. Plínio chama a virtude cristianíssima da admiração, porque realmente é uma virtude muito especial. Isso não é ensinado inteiramente como devia ser, porque muitas pessoas, mesmo instruídas, não se dão conta disto. Acontece que ele afirma numa outra reunião que a admiração nos aproxima de Deus. Então, nós estamos vendo a admiração como um elemento para nos santificar, para aumentar em nós o amor de Deus. E isto é fundamental, realmente é fundamental. Bem, então, nós tínhamos parado e num ponto em que o Dr. Plínio, ele se explicitou em conversas, numa roda de estudos, na qual ele fazia reuniões dessas, e que tem uma infinidade de matérias destas. Ele explicitou que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o admirável, o admirado, e ele admirava também o Padre Eterno. Mas ele explicitou que ele admira também as criaturas dele, as coisas menores do que ele, não é? E isto é muito bonito, que pelo amor que ele tem pelas coisas que ele criou, ele também, ele que é Deus, admira as coisas que ele criou. Então vejam, os senhores, ele diz que os senhores sabem bem que o mártir que ele mais admirava era Santo Inácio de Antioquia. Este Santo Inácio de Antioquia, ele morreu na arena, triturado pelos leões, mas que no momento de ser triturado, ele fez um gesto, os leões pararam, e ele disse em voz alta, de maneira que os assistentes da arena ouviram, e ele disse, diante do imperador e daquela sociedade romana pagã, ele disse, que venham a mim os leões e me triturem a carne como a pedra do moinho tritura o trigo para fazer farinha, para que desta farinha depois se possa operar a transubstanciação, ou seja, o corpo e sangue de Cristo. Assim também eu quero ser triturado, quero ser um mártir de Cristo. Aí ele abriu os braços e fez um gesto para que os leões o devorassem. E assim aconteceu diante do olhar assim estupefacto dos assistentes. Bom, diz a tradição que esta alma, né, de Santo Inácio de Antioquia, era bispo já, né, que ele chegou ao píncaro deste heroísmo, nesta inocência que foi o grande Santo Inácio de Antioquia. Acontece que ele tinha sido, Nosso Senhor tinha pousado as mãos sobre ele quando disse, deixai vir a mim os pequeninos. E naquele momento Nosso Senhor o acolheu. E quando Nosso Senhor então disse isso, e aproximou ele de si, né? Se o lago de Genezaré estremecia, se o ar se enchia de perfume, de brisas e de luzes, conforme nós vimos na exposição passada, o que dizer da alma de um menino fiel que ele aproxima de si? Que menino era esse? Que alma tinha esse menino? Bom, e ele, Nosso Senhor,
De outro lado, sabia que este seria o grande Inácio de Antioquia. E de dentro dessa cena encantadora, nós vemos emergir ensopadas de sangue duas figuras trágicas. É impressionante. Isso, para algumas mentalidades modernas, choca. É muito difícil a pessoa compreender a beleza desta cena, quem tem uma mentalidade moderna. Não digo que sejam os que estão me assistindo, mas considerar que Nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, coberto de sangue, de escarros, de bofetadas, de injúrias, na última agonia, no alto da cruz, e considerar o cadáver de Santo Inácio de Antioquia estraçalhado pelas feras. Quando Nosso Senhor o recebeu, já sabia que isto iria acontecer. Mas desse sangue depois, saindo um incenso, saindo um fogo 1000 vezes mais grato a Deus do que o que se levantava do sacrifício de Abel. E reconciliando Deus com os homens do alto da cruz, e fazendo nascer mártires e guerreiros de Deus até o fim dos séculos. Então, o Nosso Senhor do alto da cruz conquistou almas que seriam mártires da religião, como ele foi. Então, quando os senhores pensam, até o fim dos séculos, então o Dr. Plínio diz, quando os senhores pensam que as cruzadas não são senão o mais belo reflexo do martírio, e que os martírios nasceram, num certo sentido da palavra, de um menino a quem ele, Nosso Senhor, agradou, e numa cena encantadora disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, os senhores compreendem com quanta admiração ele, Nosso Senhor, na hora olhava para o Inácio, tão pequeno, mas no qual ele via o atleta da fidelidade. Isso é extraordinário. Imagine aquele olhar sereno de Nosso Senhor, aquele menino de uma candura extraordinária. Ele agrada aquele menino, vai ser o grande mártir Inácio de Antioquia. Primeiro, talvez, não sei se foi exatamente o primeiro, mas, enfim, um símbolo de todos os martírios que vieram depois na igreja. Mas ele estava admirando o inferior, Nosso Senhor. E é porque ele era Deus e estava admirando um menino que era apenas ser humano. E é propriamente esta atitude da alma, por onde a alma é tão admirativa, que ela não se contenta em admirar só o que é superior, mas ela sabe voltar-se também para o inferior e tomar, com respeito e com ternura, sem igualitarismo, mas com uma coisa que vale incomparavelmente mais do que o igualitarismo, que é saber ver uma figura de Deus nas menores coisas e dar glória a Deus, porque Deus quis manifestar-se nessas coisas. É uma visão extraordinária, assim que a pessoa prepara para o céu. Isto propriamente é algo que faltava para eu compreender a admiração, dizia Dr. Plínio. Então agora eu vejo Nosso Senhor andando sobre as águas e admirando a água, admirando o ar e sentindo-se refletido na água e no ar e dizendo, que magnificência, imita a minha magnificência e como é bela esta água, como é belo este ar que eu criei. Os senhores podem compreender aí como o ciclo da admiração se perfaz. Quer dizer, ele, Deus, admira aquilo que ele fez. Os senhores então entendem melhor o que se pode conceber dentro de uma contextura contra-revolucionária. Os senhores então entendem o que é a alma verdadeiramente admiradora. Para lhes dar uma ideia,
os senhores imaginem uma rainha prodigiosamente rica. Ela tem tudo. E ela vê, de repente, rolando sobre uma mesa de seu régio palácio uma moeda. É a menor moeda das que circulam no reino. É uma moeda que é, vamos dizer, de cobre. Quer dizer, um metal não nobre. Até se quiserem de níquel. Ela pega a moedinha, olha e vê a efígie do filho dela, o rei, que está marcada lá. Quer dizer, sempre que nos reis as moedas tinham a figura, nos reinos, as moedas tinham figura dos reis. Né? Ela olha para a moedinha pequenininha e vê lá a efígie do filho e diz, meu filho, olhando para o filho dela. Assim, Nosso Senhor também faz. Assim, nós devemos ser para as coisas de Deus. Deus pôs em circulação moedas tais que uma delas é o Sol. Todas as estrelas do céu são moedas de manifestações da glória de Deus. Em tudo tem a efígie de Deus representada e que nós precisamos olhar e saber nos encantar com as coisas da criação, evidentemente com as coisas de Deus e as coisas boas feitas pelos homens também. Mas ele pôs também em circulação os homens, tão mais fracos do que tudo isto, mas dotados de alma imortal. E por causa disto, parecendo-se com ele muito mais do que qualquer sol. E ele admira as almas que ele criou. E aí a gente vê bem que ele as admira tanto que morreu para salvá-las. Eu nunca vi um pregador dizer isto, que Nosso Senhor deu a vida pelas almas porque ele as admirava. Como poderia haver imolação se não houvesse admiração? Pergunta o Dr. Plínio. Há maior admiração por algo do que a gente resolver morrer para salvar este algo? Então a gente compreende o mistério. Ele conheceu-nos individualmente a cada um de nós, Nosso Senhor. E tendo em consideração o que nós poderíamos ter sido, ou poderíamos ser, ou poderemos ser pelos rogos da mãe dele, ele nos admirou. Isso é novidade para muita gente. A maioria das pessoas que não são santas, elas se consideram assim que Deus está o tempo inteiro zangado com elas porque elas não são santas. Não, não é isto. Pelo nosso lado bom, Nosso Senhor nos ama tanto e nos admira. Nos admira como um reflexo dele. Isso é muito novo, isso dá muita esperança, isso dá muita alegria interior. Bom, e nós olhamos em torno de nós, e a todos nós, e compreendemos que ele nos admira por aquilo que devemos ser. Não pelo que somos, mas pelo que devemos ser. Não pelos defeitos que nós carregamos em nós, mas pelas potencialidades que temos em nós. Ele nos admira. Olha, aqui está uma clave muito boa para o convívio humano. Se o convívio humano fosse feito nesta base, era assim que o Dr. Plínio tratava todos os discípulos dele. E nós compreendemos então o que há de extraordinário no interior da alma de cada um de nós, no interior da alma de todos os homens, e o que é verdadeiramente o apostolado, o que é verdadeiramente a conquista das almas para ele e como é grande a alegria dele. Eu diria gratidão dele, quando alguém chega e traz uma alma e diz: meu senhor, pelos rogos de vossa mãe, este agora é vosso. Que bonito isso, não? É muito bonito. Para quem faz apostolado, sobretudo, isso diz muito. Por mais que essa alma seja pouca coisa, ele olha e diz: eu mesmo. Nosso Senhor, então, olha para aquela pouca coisa que nós trouxemos e diz: eu mesmo. Quer dizer, é o reflexo dele. Há alguma coisa que possa dar ideia da sublimidade disso?
Então os senhores compreendem também o que é propriamente nesta terra, o que ele fez de bonito, que ele nos pôs numa terra de exílio, onde nós não contemplamos as belezas que contemplaríamos no paraíso. Mas ele nos deu imaginação para nós concebermos como essas coisas seriam se fossem paradisíacas, e concedeu-nos até o meio de conceber como é que elas seriam na matéria do céu empírio. Porque todas essas coisas, de algum modo, se refletem na matéria do céu empírio. O céu empírio é o primeiro andar do céu, vamos dizer assim. Ele é material, mas não da matéria da Terra, de uma matéria paradisíaca que tem no céu. Bom, repito aqui, porque todas essas coisas, de algum modo, se refletem na matéria do céu empírio, a qual, por sua vez, não é senão reflexo dele. E ele quer que a gente vá imaginando o maravilhoso, o admirável, a partir daquilo mais ou menos como um cego que nunca viu um rosto, mas passa a mão pelo rosto de alguém e recompõe os traços da fisionomia desse alguém. Assim, nós não vemos o paraíso, mas dedilhamos o paraíso. Não sei se eu consegui ler de uma maneira clara, mas um cego, ele não vê a pessoa, mas ele, tateando a pessoa, a fisionomia da pessoa, ele fica com uma ideia de como é a fisionomia da pessoa. Assim nós devemos imaginar o paraíso. E com o espírito construímos uma imagem dessa realidade, o paraíso. O convite que ele pôs para nós tendermos a maravilhar tudo aquilo com que nós tomamos contato. Veja bem, maravilhar tudo aquilo que nós tomamos contato. Então vemos uma coisa, como será o melhor de tudo, como será o mais bonito de tudo, disto daqui, não é? Tudo aquilo que nós vemos é, portanto, para nós, um exercício de maravilhamento. Não existe a palavra em português, maravilhamento, né? Em francês se diz émerveillement. Um exercício de émerveillement seria mais ou menos encantamento, né? Em que o homem é convidado pela coisa a imaginar como é que ela seria se ela fosse maravilhosa. E daí ele não só imaginar como seria no paraíso, mas imaginar também a coisa como seria num mundo irreal que Deus não criou, mas que ele gostaria que existisse. E o homem tem essa capacidade. Veja, por exemplo, aí o Dr. Plínio diz a heráldica. Então veja um leão, conforme está sendo projetado. Os leões da heráldica não são assim nas selvas. Todas as figuras da heráldica não existem assim na natureza. Mas quando os senhores tomam o universo da heráldica, os senhores compreendem que é uma espécie de universo que a cultura medieval criou, que o homem gostaria de criar, em que o homem, de algum modo, até imita a Deus Criador, por vontade de Deus. Os senhores tomem esta almofada que eu tenho aqui diante de mim. Na realidade, aqui está a projeção do tecido de que era feita a almofada. Vejam esta torre sobre o fundo vermelho. Este vermelho não existe na natureza como fundo de torre. É nesta pobre terra nossa. Toda torre leva poeira. Toda torre se encarde, e toda torre, por mais altaneira que seja, até a Torre de Belém, tem uma moldura que não vale ela. O homem imagina um mundo onde há um rubro, um tipo de vermelho, por detrás de uma torre dourada. Ele faz na heráldica esta torre. Os senhores tomem aqui esse animal. É um leão. Os senhores tomem o leão e os senhores veem. Ele não anda assim, nem é assim, mas o homem o imaginou. O homem criou o mundo da arte que ele oferece a Deus como quem diz: meu senhor, vós me fizestes tão parecido a vós que eu até imagino
o que vós sabeis fazer e eu não sei fazer. Até a próxima, esposa.